Olá! Você sabia que nada é para sempre na nossa vida até que a gente decida mudar, né? Nenhum decreto é para sempre na nossa vida até que a gente decida mudar, fazer diferente. E eu quero contar minha história porque pode te inspirar também a, a repensar nesse ponto. Um pouco dessa história em partes eu já contei em um episódio muito antigo, mas eu quero resgatar para quem não acompanhava os primeiros episódios. Que eu sempre cresci com a sensação de que eu não era boa na cozinha. Primeiro porque minha alimentação era muito restrita, muitas coisas eu não comia, né? Eu fui uma criança que se alimentava de pouca variedade, sabe aquela criança que só come a pizza de queijo, que não come molho de tomate, né? Demorou muito para eu comer feijão. Então, assim, em todos os aspectos de alimentação eu era bem seletiva. E ao longo da vida eu fui melhorando um pouquinho, mas a parte de cozinhar nunca fez parte da minha vida, até por conta de eu comer muito pouco. Então, na época da faculdade, nos primeiros anos de formada, eu lembro que eu morei com meninas que também não cozinhavam. Então, a gente literalmente vivia de lasanha pronta, lanchinho de patê, né, sanduichinho e coisas muito básicas que a gente fazia em casa. A gente não preparava nada assim mais elaborado. E eu tinha a sensação comigo de que isso era, né, algo que eu trazia também como cultura. E aí eu vou explicar pra vocês que um dia eu vi uma amiga minha, anos depois, né, já mais velha, já com filhos. Eu tava na casa desse casal e eu vi ela cozinhando e fazendo uma sobremesa maravilhosa e vários pratos, e eu fui na cozinha acompanhá-la. E aí eu comentei, falei, nossa, sua mãe devia cozinhar muito bem, porque você cozinha muito bem. Porque a minha desculpa sempre foi que a minha mãe, depois de um determinado tempo, precisou voltar a trabalhar e ela não cozinhava mais em casa. Era uma cozinha muito corrida, ela não estava ali presente. Então, eu lembro que a gente tinha uma funcionária que começava a fazer as coisas, minha mãe finalizava quando ela chegava, mas ela praticamente não tinha tempo para fazer isso, para se dedicar, porque ela trabalhava num horário e ela chegava do trabalho justamente ao meio-dia. Então era bem ruim. E por muitos anos foi assim. E por ela não ter esse tempo e esse gosto, né, pela cozinha, até por conta dos horários que ela tinha, eu também nunca me interessei. E aí eu achava que isso era algo cultural. E assim, bom, minha mãe nunca me ensinou a cozinhar. Eu acho que nem ela também gostou de cozinhar, porque era uma cozinha sob pressão, né? Era muito ruim. E eu também, por conta disso, nunca vou cozinhar. E quando eu falei pra essa minha amiga, a resposta dela me deixou assim despedaçada, porque ela falou: pelo contrário, minha mãe, imagina, minha mãe nunca cozinhou nada pra gente em casa. E aí foi por isso que eu fui pra cozinha e aprendi a cozinhar desde nova. Eu fazia comida pra mim e pro meu irmão desde novinha. E aquilo me marcou assim tão grande, porque a forma dela encarar aquilo não foi como uma desculpa, foi eu vou superar isso e eu mesmo vou me tornar uma excelente cozinheira. E eu tava carregando comigo uma crença. O que que é crença? É algo que a gente carrega com tanta certeza no coração que não importa o que o mundo fale, pra você aquilo é o certo. Então eu tinha pra mim que eu não cozinhava porque minha mãe não pôde também cozinhar com tanta calma em casa, e era isso, eu não tinha como mudar essa situação. E ali eu lembro que foi um baque muito grande, mas mesmo assim eu não consegui me voltar pra isso, porque na época eu trabalhava demais, nós tínhamos restaurante, as crianças estavam pequenas, e foi só algo que ficou no meu coração, de que era uma crença que eu tinha, aquilo não era verdade, porque outras mulheres também tinham tido mães que não puderam cozinhar e mesmo assim eram ótimas cozinheiras, gostavam da cozinha. Mas eu nunca pude quebrar isso. E tempos atrás eu comecei a retomar, né, esse período em casa, de mudança de cidade, enfim, deixei de ter funcionária na nossa casa, que é o que eu tive por muitos anos, desde que as crianças nasceram, graças a Deus, que nos ajudou demais. Mas fato é que eu tive que encarar uma nova realidade de voltar a cozinhar as coisas para minha família. E uma das coisas que eu mais tentava fazer, e até era bem cansativo, porque muitas vezes dava muito errado e eu perdia todos os ingredientes, né? Era bolo. Então eu preferia, nos últimos anos, comprar bolo, às vezes ganhava de presente das pessoas, né, queridas. Mas eu quase não fiz bolo nos últimos anos, porque normalmente dava muito errado.
não ficava do jeito que eu queria, às vezes as crianças não gostavam, e eu fiz muito poucos também. Pelo fato de fazer pouco, eu também não tive tanta experiência. E recentemente o Matias ele começou a pedir para fazer bolo, porque a gente encontrou umas tintas de bolo, né, de alimento, num brinquedo que eles têm em casa. E essas tintas nunca foram usadas. Aquela tinta alimentícia, que era numa caixa de mágica e tudo mais. E ela realmente era uma tinta boa e a gente poderia usar para fazer um bolo. E aí ele foi pra internet comigo ver uma receita de bolo de baunilha. E aí nós fizemos a primeira sem usar as tintas ali e ficou maravilhoso. Ele adorou, ficou gostoso, o irmão também gostou. E aí a gente foi fazendo outros coloridos, azul, amarelo, vermelho. E mais recentemente eu tava sozinha na cozinha e falei assim, vou fazer um bolo para depois do almoço eles comerem, assim que eles chegarem da escola. E joguei ali na internet, acho que foi um vídeo do TikTok que surgiu pra mim, de uma receita básica, ainda mudei um pouco a receita, coloquei um granulado, coisa que não tinha, pra deixar mais divertido. E assei esse bolo e depois do almoço eu coloquei na mesa. E as crianças comeram. E elas gostaram, e elas comeram sem parar. E eu ouvi do bem, algo que me deixou muito tocada, a partir de tudo isso que eu contei pra vocês. Ele falou, mamãe, é tão bom que eu não consigo parar de comer. E toda hora ele vinha na sala buscar um pedaço. E eu olhei aquilo e falei, realmente nada é impossível. Então essa mensagem não tem nada a ver com bolo. Essa mensagem é pra você que acha que tem alguma limitação no trabalho, na vida amorosa, na vida social. Não há limites. Se você colocou um limite, porque eu sou feia, porque eu sou fora de forma, porque eu não desempenho bem no trabalho, porque na minha família era assim, eu te falo, não há limites. O que há, muitas vezes, são crenças com as quais a gente cresce, a gente não quebra e continua alimentando elas, e talvez a gente passe até para novas gerações, porque uma coisa eu posso falar para você, eu não somente quebrei isso na minha geração, mas o Ben e o Matias hoje fazem bolo, e eles sabem que eles podem fazer um bolo, eles só precisam, até o Ben falou, mamãe, a gente só precisa de ajuda pro forno, né, porque todo o resto a gente consegue fazer. Eu falei, é isso mesmo, filho, por enquanto vocês ainda precisam que a mamãe coloque no forno, mas daqui a pouco vocês vão poder aprender a mexer no forno também, e vão conseguir terminar o bolo 100% sozinhos. Essa é a graça da vida. As coisas não precisam ser como sempre foram. Nós podemos quebrar padrões, nós podemos quebrar tudo aquilo que não nos agrada mais ou que a gente quer fazer diferente. Você tem esse poder. Mas eu te diria que antes de você querer inovar, querer ir pra frente, fazer algo diferente, você tem uma única missão, que é essa mensagem de hoje, colocar no seu coração. Quebre as crenças que você vem colocando ao longo da sua vida. Identifique quais são e quebre-as. Fique atenta, porque Deus vai te mostrar. A partir dessa mensagem, se isso tocou seu coração, Deus vai te mostrar exatamente quais são as crenças que você tem alimentado e que você precisa urgentemente quebrar para que Ele possa entrar e você possa fazer uma nova história dentro daquilo que para você já tinha fim, já tinha um decreto, já estava finalizado. Mas sempre na nossa vida com Deus, há uma possibilidade de algo novo, de renovação, de você ser boa naquilo que você nunca imaginou, ou naquilo que sempre foi um ponto fraco seu. Você pode simplesmente se tornar a melhor, se você confiar que aquela crença que você tinha não é mais verdade na sua vida. Se você declarar que está quebrada essa crença e que você vai fazer algo novo e diferente a partir daquilo, você com certeza vai colher novos frutos dessa nova semente. Eu desejo que você faça um excelente dia.